O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita sambando, se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. A lua brilhava vaidosa, disse orgulhosa, em prosa com o que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando, então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira. Nós estamos de volta hoje aqui no Lago Verde, em Alter do Chão. E hoje, novamente, com um casal de artistas. Quem está acompanhando aí o nosso canal tem visto que inicialmente nós mostramos as praias, os locais bonitos, e agora nós estamos mostrando um pouquinho da cultura, não só de Alter do Chão, mas do Brasil, porque nós encontramos artistas aqui em Alter de todo o Brasil. E cada um deles tem uma história, tem uma bagagem que eles carregam na mala, além das suas obras de arte. E é essa bagagem que a gente tem trazido aqui para o canal para incentivar vocês, para incentivar aí quem quer sair para a estrada, para quem quer mudar de vida, para quem quer fazer algo diferente. São histórias de vida, vivências, e hoje nós estamos aqui com o Rômulo Café e com a Débora Herê, dois grandes artistas, e essa história nós vamos deixar que eles contem para vocês. Então, para quem está chegando agora aí no canal, já aproveita, já se inscreva, deixa aí o seu joinha, se gostar lá do vídeo no final, tenho certeza que vocês vão gostar. E quem já nos acompanha, já viram que nós trouxemos histórias maravilhosas e acompanha mais essa daqui, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, não só a história deles, mas o trabalho deles, que é maravilhoso. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e quando eu tinha 18 anos, eu conheci o mundo da arte através de um curso que eu comecei a fazer de arte. E esse curso ele me abriu algumas portas assim de percepção mesmo, né? De começar a enxergar a realidade de outra forma e começar a mudar a perspectiva da minha vida. Eu acho que eu era uma pessoa bem sem perspectiva, sem ânimo pro futuro, assim. E a arte, ela me instigou muito, e quando eu conheci o grafite e comecei a fazer grafite, isso então foi uma coisa completamente transformadora na minha vida. Eu tinha 19 anos e quando eu fiz 20, eu já saí de São Paulo viajando. Então o grafite foi algo que realmente abriu muito a minha visão, assim, e passei algum tempo viajando até chegar em Manaus, em 2014. Com 21 anos, e fiquei por lá porque me apaixonei por Manaus e moro lá até hoje. Só que também sou apaixonada pelo norte, então toda oportunidade que eu tenho eu viajo pelo norte. Então tô aqui agora no Pará, mas já fui pro Acre, já fui para Roraima, já fui para outros lugares também, comunidades, e sempre levando o grafite, né? É muito massa poder levar o grafite para qualquer lugar que for, principalmente no norte, né? Porque você transforma os ambientes, você transforma, de repente, um muro que estava muito feio, uma casa de madeira, um local assim, tipo, que não tinha nada, e de repente se torna um espaço de contemplação, de arte, né? Um espaço que transforma mesmo a energia, e é muito satisfatório isso para mim. Então lá em Manaus eu me desenvolvi bastante artisticamente, me tornei de fato uma artista. Aí eu acabei estudando na Universidade Federal do Amazonas e estudei artes lá, me formei, e hoje em dia eu sou professora de 2 escolas estaduais lá em Manaus.
E é uma satisfação enorme para mim ser professora, que é uma coisa que eu sempre quis, tipo, mesmo antes de conhecer a arte, eu já queria ser professora, porque desde muito nova eu tinha essa necessidade de passar uma mensagem, eu queria passar mensagem para as pessoas. Inicialmente a minha mensagem foi quando eu assisti Muito Além do Cidadão Kane, assisti alguns filmes e eu percebi que a gente era manipulado pela mídia, pelo governo, por várias coisas, né? E aí nisso eu comecei a pensar assim, nossa, a maioria das pessoas estão vivendo uma alienação do capitalismo, de várias coisas, e vivem para coisas que elas não querem realmente. Então eu preciso avisar as pessoas que elas estão sendo uma massa de manobra. Essa era a minha ideia inicialmente, né? Só que quando eu comecei a fazer grafite, conheci a arte, eu conheci também o feminismo. E aí eu comecei a entender várias questões, tipo, sobre a mulher, né? Entender qual era o lugar da mulher na sociedade, qual era o lugar que eu queria que a mulher tivesse na sociedade, como que alcançar esses lugares que a gente quer, né? De liderança, de luta e tudo mais. E comecei a lutar por essa mensagem do feminismo e comecei a fazer sereias, né? Então as minhas sereias nasceu desse desejo de expressar uma mulher que ela não era só um objeto sexual, ela não era só um enfeite, ela não era só uma paquita, ela era um ser pensante, alguém, um agente de transformação da sociedade, alguém que sente, alguém que pensa. Então eu queria que as mulheres pudessem ser vistas como seres humanos, empoderadas. Então essa coisa da sereia foi por causa disso também. A sereia, ela é um símbolo de uma mulher poderosa, uma mulher que encanta, uma mulher bonita, né? E aí eu comecei a me questionar, tipo, as primeiras sereias que eu fiz eram sereias idosas. Então eu pensei assim, pô, a sereia uma hora ela tem que envelhecer, porque esse é o ciclo natural da vida, né? Então eu comecei a desenhar sereias mais velhas, assim, e isso chamou bastante atenção, né? E isso me instigou a querer desenhar mais sereias. Então fiz muitos grafites de sereias de 2014 pra cá. Aí o que me chamou a atenção também na sereia é a questão de ela viver em harmonia com a natureza, né? Ela é senhora de si e ela vive dentro da água em harmonia com todos os seres da água. Na real, ela, em algumas culturas, ela é até considerada, a sereia é considerada como se ela fosse a junção de todos os espíritos da água, né? Na África, em alguns lugares, é assim que as pessoas veem. Então, já aqui na Amazônia e lutando pelos direitos das mulheres e tudo mais, e por esse empoderamento feminino, né? Independente se a gente tem gordura localizada, se a gente tem celulite, né? E pelo ser que a gente é. E a partir disso comecei a prestar atenção mais também em questões ambientais, né? E na ecologia, e comecei a perceber que somos o mundo, somos todos um. Então, tanto a questão da alimentação, tudo são questões importantes para a gente estar discutindo. E como que eu posso levar essas discussões através do grafite e agora como professora também. Então eu também desenvolvi lá em Manaus um projeto de saúde e meio ambiente junto com a Fiocruz Amazônia, em que eu fiz grafites em várias escolas da região norte, porque eu também fui para o Acre e para Roraima, né, para fazer esses grafites que tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, que levavam essas mensagens de preservação da natureza, dos rios, enfim, questões sobre o lixo, né? Então isso tudo foram coisas que foram agregando o meu repertório artístico, assim. E hoje em dia não é só questões da mulher, eu entendi que hoje em dia que as lutas têm que estar unidas. As lutas precisam estar unidas, tipo, a gente precisa lutar contra tudo, né? Somos mulheres e precisamos lutar pelo meio ambiente, né? E todas as pessoas, na verdade. Lutar pela preservação, para que o desenvolvimento seja um desenvolvimento que não seja destruidor, né? E a gente precisa refletir sobre isso, eu acredito nisso. Então eu acho que com a minha arte principalmente para levar mensagens, né? E, bom, além de professora e grafiteira, eu também sou tatuadora desde 2018.
Eu abri também uma empresa chamada Casa da Sereia, que no caso é uma casa cultural, coletiva, lá em Manaus. E agora, nesse momento de pandemia, não estamos funcionando, nós pretendemos voltar assim que as coisas melhorarem, né? Mas lá também, essa casa cultural é também um estúdio de tatuagem e é um lugar na periferia onde a gente tem toda essa militância, né, de fazer comida vegana, exibição de filmes gratuitos, oficinas, galeria de arte, visitação gratuita e estúdio de tatuagem também. Então, sou tatuadora também com essa visão de que a tatuagem é um negócio ritualístico. Eu não gosto de fazer tatuagens tipo só com uma finalidade comercial, são desenhos com significado e tem toda essa coisa de conhecer a pessoa e às vezes desenhar para a pessoa, na presença da pessoa. Então, eu levo muito a sério o meu trabalho com arte, com certeza. Eu acredito que a arte é algo que toca todo mundo e algo que melhora a vida de todo mundo, né? Não só pela beleza, mas como ela desperta nossos sentidos, né? Quem nunca chorou ouvindo uma música, quem nunca se impressionou ver um grafite tão imenso assim. Às vezes no seu cotidiano você está só passando de um lugar para o outro e aí de repente você encontra um grafite e aí é um negócio que te toca assim. E a tatuagem também eu percebi que é algo que muda a autoestima das pessoas e isso é uma coisa que me estimula muito a gostar de tatuagem, né? Porque quando eu tatuo alguém, a gratidão que a pessoa sente ao final, né, desse processo e como o carinho, o afeto que a pessoa carrega com ela, essa arte, né, tudo muito lindo. Pra mim a felicidade é a gente fazer aquilo que a gente acredita, lutar pelas coisas que a gente acredita, estar com as pessoas que a gente ama e espalhar o amor, sabe? Eu tenho pra mim que a minha missão nessa vida é expandir o amor, e eu expando o amor através da arte. Onde a minha arte chega, eu recebo esse amor de volta, então isso pra mim é felicidade, tipo, viver plenamente essa arte e não me sentir de nenhuma forma presa, poder voar livre, sabe? Essa liberdade, esse quentinho no coração que dá toda vez que eu consigo realizar uma arte, que eu consigo tocar alguém com a minha arte, é sensacional. Eu sou uma mulher que eu nasci numa família pobre, não conheci nenhum artista e tipo, por isso que só com 18 anos eu fui descobrir o mundo da arte, porque as pessoas da minha família não consomem arte, não se importam tanto com arte e tal. E para eu aprender a arte demorou um pouco, então eu fui me desenvolvendo ao mesmo tempo que eu ia fazendo grafite. Então inicialmente as coisas que eu fazia não eram tão bonitas, não eram tão legais. Então isso sofria bastante preconceito da polícia, mesmo o muro sendo autorizado, a polícia parava e me tratava mal. E assim, sempre busquei fazer em muros autorizados. Ou então em muros muito velhos, abandonados e tal, né? Mas mesmo assim as pessoas passavam e xingavam, né? E agora, quanto mais eu aprimoro a minha arte, mais ela fica bonita, eu sinto que a minha mensagem chega de uma forma mais confortável para todo mundo, de uma forma que soa menos agressivo, né? Porque a pichação, ela tem essa coisa de soar muito agressivo, então é um sentimento que a pichação busca mesmo, né? De agredir e tal. Mas a minha arte, ela já não busca mais agredir as pessoas, ela busca conquistar as pessoas, eu acho, hoje, sabe? Então, hoje em dia é mais elogios que rolam mesmo, não rola tanto preconceito mais não. Fiz trabalhos pro Sesc, Amazonas, eu já fiz... Lá em Manaus, eu já participei de vários projetos, eu pintei 2 viadutos, junto com outros grafiteiros também, né? Cada um fez a sua arte. Projeto da prefeitura, encomendado pela prefeitura, a gente pintou 2 viadutos, que é algo que tem extrema visibilidade lá em Manaus e que mudou a visão da população sobre o grafite, esses grafites no viaduto. Porque as pessoas tinham essa visão, que o grafite era depredação, que era isso, que era aquilo. Na verdade que muitas pessoas, mesmo sendo bonito e legal, muitas pessoas se incomodam de ver as pessoas se expressando, principalmente se
se a expressão da pessoa não é de acordo com o que você pensa, né? Mas aí depois que a gente fez esses grafites nos viadutos, que são grafites de 6 metros de altura, 10 metros de largura, grafites imensos, as pessoas mudaram muito o seu ponto de vista, porque a gente teve a oportunidade de ter material e condições adequadas para dar o nosso melhor num espaço bem grande. Então, depois disso, tudo mudou lá em Manaus, assim, tipo, realmente foi uma coisa bem impactante, assim. Depois disso, tipo, as pessoas me chamam para participar de entrevistas, de documentários, de várias coisas legais. Ele é um tipo de arte que ele tá melhorando cada vez mais, é uma coisa recente no mundo, né? Então, por exemplo, o grafite chegou em Manaus no final dos anos 90. E então são aí, tipo, uns 20 anos só, né, de grafite, sendo que desde 2013 que chegou um material adequado para grafite em Manaus. Então, a gente está melhorando, então os artistas vão melhorando a sua técnica, a sua capacidade e ao mesmo tempo que quanto mais oportunidades as pessoas nos dão de mostrar o que a gente é capaz, mais a gente consegue fazer coisas incríveis. Porque com material adequado, com patrocínio, né, a gente consegue realmente ir elevando o nosso nível e assim eu vejo que a sociedade como um todo vai crescendo junto, porque os grafiteiros, a arte, a cidade, né, cada vez mais bonita e colorida. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito ambiciosa de querer chegar em algum lugar, eu acho que eu já estou onde eu quero estar, eu vivo o meu sonho, eu não tenho uma ambição de ter muito dinheiro ou morar em outro lugar, ou eu espero continuar vivendo da minha arte e para a minha arte o resto da minha vida, é só isso que eu quero. Prazer, uma honra estar aqui para contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória, também com a música, né, e com todo esse rolê artístico, e falar um pouco da minha paixão pelo violão e do que isso representa na minha vida e como isso tem movido o meu eu, como isso me trouxe até aqui, Alter do Chão. Basicamente, eu sempre amei, fui muito apaixonado pela música, sempre gostei muito de prestar atenção nos instrumentos e em cada pedacinho, em cada detalhe das músicas que eu escuto, e isso sempre me chamou muita atenção, porém eu não estava inserido num meio familiar onde eu pudesse consumir a arte, onde eu pudesse ter contato com instrumentos musicais, então isso sempre foi uma coisa muito distante para mim. Quando eu ingressei na universidade, eu tive um contato maior com artistas e com todo um universo diferente, né? Apesar de eu estudar letras e ser professor de francês, eu acabei pendendo mais para o lado artístico do que para a própria sala de aula. E acabei vivendo mais isso, tendo a oportunidade de conversar diariamente com pessoas que tocam violão, que tocam instrumentos de sopro e várias outras coisas. E isso foi muito bom, foi muito enriquecedor. E eu comecei a tocar, interessado em tocar para mim, interessado no meu próprio deleite, que era basicamente o quanto eu gostava de ouvir aquele instrumento soando e em como eu queria sempre poder pegar esse instrumento e tocar e ter todo esse deleite. E à medida que eu fui fazendo isso, algumas pessoas começaram a observar esse trabalho, começaram a observar esse desenvolvimento e começaram a me recomendar: por que você já tocou, você já pensou em fazer uma coisa mais profissional, você canta, porque até então eu não cantava, eu só tocava de fato. E ouvindo as pessoas próximas de mim e ouvindo esses conselhos, eu fui dando um passo atrás do outro, né, e fui progredindo nisso. À medida que isso foi acontecendo, eu senti uma necessidade sim de começar a cantar, de começar a desenvolver, explanar mais outros repertórios, né, outros estilos musicais e tudo.
E nesse meio termo eu comecei a ter contato direto com várias outras ramificações artísticas, né? Como a galera já das artes visuais, do cinema, da dança, até mesmo do grafite. E recentemente tem sido isso, eu tenho me inteirado da maior quantidade de arte que eu possa consumir, né? Sempre estar conhecendo pessoas que produzem, que podem, com quem a gente possa fazer uma troca, né? Uma troca bem legal. Sempre desenhei porque, como eu mencionei, eu sempre fui um aficionado por artes, né? Sempre gostei muito, desde o desenho animado, o gibi, o mangá, até hoje em dia a música e a própria arte de rua. Então, eu sempre desenhei, sempre tive vontade de explorar isso ao máximo, porém com um pouco incentivo, né, cultural ali do lugar onde você está inserido, eu acabei deixando isso de lado, assim como eu acabei deixando várias outras coisas de lado. Quando eu comecei a tocar e comecei a viver mais isso na íntegra, né, eu vi a possibilidade de retirar os meus desenhos da gaveta ali e começar a rabiscar de novo. E isso já me trouxe um leque de possibilidades, porque até então eu só pensava em desenhar no papel e numa folha A4, daquele tamanho ali. Eu nunca pensei, por exemplo, em projetar essa ideia num muro, numa parede, em qualquer lugar, né? A Aire foi uma grande inspiração para mim, porque foi uma das pessoas que eu procurei pela internet. Tentei conhecer o trabalho do máximo de pessoas que estivessem em Manaus e que estivessem dispostas a, de repente, trocar uma ideia, fazer um feedback de uma oficina, ou que me permitisse chegar junto num trabalho de rua, só para acompanhar na íntegra ali, observar. E ela foi uma pessoa super aberta, super disposta a me ajudar no intuito de que eu queria conhecer sobre grafite e queria aprender sobre esse universo. Então, como eu já desenhava, teve uma empatia, né? Teve um feeling assim de, poxa, vou te ajudar com isso, eu vou te dar uma luz. E foi isso, basicamente a gente se conheceu assim. Eu procurei a Ere para aprender sobre grafite. Desde que eu cheguei em Alter do Chão, eu tenho vivido sim da música e está sendo uma experiência única, porque esse meu processo de criação, esse meu processo artístico, ele iniciou no momento que eu peguei um violão para tocar. Então fazem 3 anos que eu estou desenvolvendo esse trabalho com o violão e cantando. E nesse meio tempo aí eu acabei fazendo alguns trabalhos, ganhando algum dinheiro, ganhando alguma visibilidade e, acima de tudo, aprendendo. Porque você aprender a você se tornar um artista, né? Você aprender a ser aquilo que você nasceu para ser, num lugar onde você não tem incentivo e não tem com quem trocar essa informação, se torna bem difícil. Então, eu tinha na minha cabeça 2 lugares que eu queria muito visitar e conhecer para absorver a cultura local. Como eu sou de Manaus, a gente vive numa cidade, eu digo isso por experiência própria, de que a nossa cidade é muito capitalizada, então os espaços artísticos, eles são sempre em segundo plano, né? Eles não são algo que são os pontos turísticos da cidade. Então, eu tinha muita vontade de conhecer a Bahia, porque é o lugar onde tem todos os ritmos e o berço da maioria dos artistas que a gente tem referência no Brasil. E também tinha muita vontade de conhecer o Pará, porque é um lugar que a galera respira carimbó e eles valorizam muito a cultura local. Então, no ano de 2020 eu tive a oportunidade de conhecer os 2 lugares e agora estou iniciando 2021 aqui, né, nesse paraíso, e está sendo maravilhoso poder interagir com as pessoas, tocar para as pessoas e ver a reação, sentir a reação das pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que estão tristes, ou estão estressadas, ou não estão a fim de interagir com ninguém, e você oferecer uma música para essas pessoas, tocar e acabar impressionando essas pessoas e acabar deixando o dia delas melhor de alguma forma. Isso para mim já é muita coisa, porque você acaba interagindo e deixando a sua marca ali, deixando a sua mensagem para aquela pessoa, usando a música de outras pessoas. Porque atualmente eu tenho um repertório de MPB, de samba e bossa nova. Eu acabo
me apropriando das músicas e fazendo versões. Então, tocar para as pessoas está sendo muito bom aqui, porque eu estou vendo o quanto isso é possível e percebendo o quanto isso tudo é algo que não é tão irreal como a gente é obrigado, né, a acreditar na vida, de que não é possível viver da arte, de que não é possível viver de uma forma simples e ser feliz com isso, e fazer as pessoas felizes com isso, poder dividir a música com as pessoas, é isso. Eu acho que a música tá aí para aproximar as pessoas, assim como as artes em geral. E a gente que vive isso e sente isso, a gente só pode agradecer todo dia, porque existem pessoas que dão valor, dão importância para isso e que apoiam o nosso trabalho e que querem ver a gente voar. E é isso, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, eu nasci para fazer isso, na verdade. Eu sinto que eu me mantive aprisionado ao longo da minha vida toda e eu me libertei com a música. E eu pretendo continuar fazendo isso pro resto da minha vida e é isso que me faz feliz. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadra na exposição, lugar de música é no rádio, o ator se vê no palco e na televisão, o peixe é no mar, lugar de samba enredo é no asfalto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enredo é na escola. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enredo é na escola.